futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição deste sabadão, dia 12 de agosto de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Série A2 está muito longe de começar. Ontem o STJD deferiu o pedido de liminar dos clubes excluídos e o campeonato não tem nem previsão de acontecer o conselho técnico. Vamos analisar a rodada de Baixa Grande. Vamos também chegar com o Rian Max, que vai disputar o Paraíba Fight na série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o time da Escola Cristo Rei em 1964, o Motorista Juniores em 1974, o Centenário em 1990 e o Colorado na década de 90, campeão do Centro Social Urbano. Tem também notícias do futebol pernambucano. O Sport jogou mal, ficou no empate contra a Tombense, mas ainda é líder. O Náutico tem decisão amanhã contra o Paysandu na Curuzu. Também tem notícias do Santa Cruz. Tem um Retrô na Série D também, jogo amanhã em São Luís. Tem também o Giro Nacional e Internacional, destaques para o Brasileiro da Série A e também para a Copa do Mundo Feminina. Placar dos outros campeonatos, agenda do fim de semana e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse novo canal, lembrando que eu estou com um canal pessoal, porque o outro está hackeado, ainda estou tentando recuperar o outro. Mas por enquanto eu peço a vocês todos que se inscrevam. Vocês que se inscreveram lá no Pesqueira Esporte, se inscrevam também nesse canal para aumentar a nossa audiência. E não esqueça de deixar o seu like, independentemente de você estar nesse canal ou no Facebook. Sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
vamos começar o Esporte Regional deste sabadão falando do Campeonato de Baixa Grande. Amanhã, 12ª rodada dupla, fechando a 4ª rodada dos grupos. Às 8h15 tem o Mônaco contra o Juventus de Esmero. E às 10 horas tem o Liverpool de Riacho do Meio contra o Marrom Glacé. No próximo domingo acontece a finalíssima do Campeonato do Seminário. Continental de Beira-Mar e Juventude do Centenário, jogo a partir das 9 horas da manhã no campo do Seminário. Amistoso neste domingo no campo da Pitanga, um clássico a partir das 9h30, tem o Colorado contra o Milan da Central. E vem aí a final da Copa da Amizade, é no dia 3 de setembro, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Cícero Leite, em Sanharó. São Caetano de Queimada Grande de São Bento do Una contra o Juventude de Baixa Grande, daqui de Pesqueira. Bom, vamos tentar explicar esse imbróglio da Série A2. O que aconteceu? Ontem, o STJD deferiu uma liminar que os clubes, 11 clubes, né, o Pesqueira entre esses 11 clubes e outros, acabaram pedindo a paralisação do Campeonato Pernambucano enquanto não houver um julgamento e eles sejam incluídos na competição. Existem duas frentes. As equipes que foram rebaixadas este ano, que querem disputar, juntamente com as 8 melhores equipes. Eu perguntei por fontes, né? Não posso revelar as fontes, falaram que o Ibis abriu abertamente o desejo de ter apenas as 12 equipes, e o Ibis foi uma das equipes rebaixadas. Lá na decisão do TJD de Pernambuco, manteve as 12 equipes, manteve a Série A3, mas eliminou as 4 equipes que teriam sido rebaixadas, e com isso 4 equipes melhores iriam estar na Série A2, inclusive o Pesqueira Futebol Clube. Porém, o Ibis não aceitou a decisão e entrou no STJD pedindo que seja mantido o congresso técnico que aconteceu no dia 12 de junho, foi até o Dia dos Namorados nessa ocasião, que criou a Série A3. Mas os 11 clubes alegam que no regulamento específico da competição de 2022 não previa rebaixamento, e realmente não prevê rebaixamento. Então, a Federação Pernambucana de Futebol não pode criar a Série A3 de uma hora para outra. Então vai se aguardar a decisão do STJD e por enquanto a Série A2 está longe de começar. Se a gente for respeitar todos os trâmites legais, se essa reunião do STJD fosse nessa semana, seja qual for o pedido seja qual for a decisão do tribunal, a federação marcaria o conselho técnico para outra semana, teria que ter 45 dias para começar a competição. Então essa competição começaria em meados de outubro. Fontes seguras também falam que o Ibis está fazendo isso de propósito, porque o Campeonato Pernambucano vai ter 10 equipes no ano que vem e o Ibis herdaria a 10ª vaga, se não tivesse o Campeonato Pernambucano da Série A2. Há quem diga que a federação não é obrigada a fazer e há quem diga que ela é obrigada a fazer. Confesso que desconheço essa situação. Espero até que, se tiver algum jurídico aí me vendo agora, que fale nessa situação. Mas é muita coisa de bastidores. Inclusive, clubes que querem surfar na onda do Ibis. Não falam abertamente, inclusive já tem time treinando. Então dá para se pressupor que são essas equipes que querem entrar na onda do Ibis. E ou vai ter uma guerra de liminares, o Ibis ficaria nessa situação de querer pegar a 10ª vaga sem ter que disputar uma Série A2, porque tem 9 clubes garantidos. Ou então joga os 9. O Pernambucano da Série A2 não tem acesso e não vai ter descenso ano que vem. Ou então joga os 9. Equipes que estão tentando surfar na onda do Ibis estão quebrando a cara, porque o Ibis está pensando só nele. Tá certo, pessoal? A verdade é essa, o Ibis está pensando só nele. Tanto faz ter a Série A2 ou não, porque no entendimento do Ibis, ele jogaria a Série A1 porque teria que ter os 10 clubes e ele herdaria a 10ª vaga, já que ele foi o menos pior dos rebaixados. Então, ou chega num acordo os clubes e joga todo mundo,
como foi acertado pela federação e o Ibis foi contra. Ou então, pessoal, vai ser uma guerra de liminar e a tendência é que realmente não aconteça a Série A2. Infelizmente. Conversei com o presidente Baco Cabeleireiro, ele disse que está consciente do que está acontecendo e que não vai tomar decisão nenhuma. Que seja feito o tribunal, mas que ele, juntamente com os outros 10 clubes, vai brigar pelos direitos. Ninguém vai impor que a equipe vai ser rebaixada para uma Série A3 na caneta. Se for ter rebaixamento, tem que ser dentro do campo. Virada de mesa, isso aí acontecia nos anos 90. Já estamos no século 21. Então não pode acontecer mais virada de mesa, pessoal. Se tiver rebaixamento, esse rebaixamento tem que ser dentro de campo. Vamos chegando agora para analisar a rodada do Campeonato de Baixa Grande. Amanhã 2 jogos, né? E é briga pelo G4. O Mônaco contra o Juventus de Esmero. Se o Juventus de Esmero vencer, ele está classificado. Se o jogo terminar empatado, o Juventus de Esmero praticamente estará classificado. E o Mônaco tem que vencer para continuar com chance. O Mônaco, se vencer por 2 gols, ele rouba a posição dos cangaceiros e entra no G4. Isso no grupo A. Já no grupo B, vai ter Liverpool e Marrom Glacé. Também a mesma situação, o Liverpool da situação do Mônaco. Tem que vencer para continuar com chance. Se o Marrom Glacé vencer, ele fica com empate. Aliás, ele fica com a vaga. Porém, se for empate, o Marrom Glacé ainda pode ser ultrapassado pelo próprio Liverpool na última rodada. Então, os confrontos aí, eles são diretos. É o 4º contra o 5º colocado. O empate não garante nenhum dos dois e nem elimina o Liverpool. E ainda dá chances ainda para o América do Prado. Com certeza remotas, mas dá chance ainda para o América do Prado. Para encerrar, vamos falar aqui agora do Rian Max, que é um grande arte pesqueirense do MMA. Ele que estará numa disputa nesse fim de semana na cidade de Cabedelo, na Paraíba. É o Fight Paraíba, Paraíba Fight. E terá transmissão pelo stream chamado Doit Play. Então, se vocês quiserem ver o card completo, você vê aí o Doit Play lá do nosso Rian Max, a luta do Rian Max, tá ok? Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje o Cristo Rei em 1964, o Motorista em 1974, Centenário em 1990 e o Colorado na década de 90. E daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o time da Escola Cristo Rei em 1964. Em pé, Oreste, Jonas, Leninho, Arnaldo Senharó, Amorim e Fernando Correia, irmão de Fabão. Agachados, Dica, irmão de Babá, Jaime, Paulo Gamboa, Arthur Costa e Elvésio. Agora vamos com Motorista Juniores em 1974. Em pé, Tal, Ubinha, Gilmar Veloso, Bofada, Luiz e Batista. Agachados, Franklin, Titia, Pagão, Galeguinho e Lelunga. Agora vamos com o Centenário em 1990. Em pé, Bal, Mago, Magela, Valmir, Fernando e Cal. Agachados, Bira, Zezinho, Jânio, Maninho e Profeta. Para finalizar, vamos com o Colorado na década de 90. No teu ano, campeão lá do Campeonato do Centro Social. Em pé, Tabajara, Dida, Lau, Pastel, Didi, Jailson, Edivaldo, Zaildo, Seu Zé e João. Agachados, Dudé, José, Marcos, Paulinho, Doma, Crisante, Caca e Caçadora e tal. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, abrindo a 23ª rodada, Novo Horizontino 2, Mirassol 1, Tombense 0, Sport também 0. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogo. Hoje às 15h30 tem Criciúma e Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta às 17 horas. Mesmo horário de Sampaio Correia e CRB. Às 18 horas tem Vila Nova e Avaí. Amanhã às 11 horas tem Chapecoense e Atlético Goianiense. Às 15h45 tem Guarani e Juventude. Às 18 horas tem Vitória e Ceará. E na segunda-feira às 20 horas tem ABC e Ituano. O Sport continua na liderança com 45 pontos e não pode ser alcançado por Vitória e Vila Nova nesta rodada. Então o Sport vai continuar a rodada líder.
Falar agora da Série C. Hoje começa a 17ª rodada, antepenúltima. Às 16 horas tem São Bernardo e Amazonas, Aparecidense e Confiança. Às 19 horas tem Volta Redonda e Operário de Ponta Grossa, Brusque e Altos. Amanhã às 16 horas tem Paysandu e Náutico, daqui a pouco destaques do Timbu, CSA e Botafogo da Paraíba, Manaus e Remo. Às 19 horas tem São José e Figueirense, América de Natal e Pouso Alegre. E na segunda-feira às 20 horas tem Floresta e Ipiranga. Campeonato Brasileiro da Série D, oitavas de final. Hoje às 15 horas em Fortaleza tem Atlético Cearense e Souza. Às 17 horas em Itajaí tem Camboriú e Atlético Clube. Em Araraquara tem Ferroviária e Anápolis. E às 18 horas em Patrocínio tem Patrocinense e Portuguesa do Rio. Amanhã às 16 horas em Patos tem o Nacional contra o Ferroviário do Ceará. Também no mesmo horário tem Maranhão e Retrô em São Luís. Daqui a pouco a gente dá destaques do Retrô. No mesmo horário também em Caxias tem o time da casa contra o Ceilândia. E na segunda-feira em Feira de Santana tem o Bahia local contra o Nacional do Amazonas. Esses emparelhamentos aí não vão ser obedecidos, viu? Porque na próxima fase serão pelas campanhas. O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. Agora vamos para destaques dos clubes pernambucanos. E vamos chegando agora com o noticiário do futebol pernambucano. O esporte jogou muito mal ontem. Teve até algumas chances na bola parada, mas um jogo bem apático, sem torcida, né? Já que a equipe da Tombense não joga em casa, está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, como vocês viram aí na classificação. E mesmo assim o esporte não aproveitou para ampliar sua vantagem, né? Empate em 0-0, xoxo. Porém, o Sport se manteve nessa rodada como líder. Esse pontinho foi o suficiente para ele não ser alcançado pelo Vitória, que é o terceiro colocado agora, já que o Novo Horizontino ontem venceu a equipe do Mirassol. O Sport jogou de Renan, Alisson Cassiano, Rafael Thierry, depois Roberto Rosales, Sabino, Everton, Fábio Matheus, depois Fabinho, Ronaldo, Alan Ruiz, depois Edinho, Luciano Juba, Labandeira, depois Jorginho e Wagner Love, depois Pégolo, que fez sua estreia, técnico Enerson Moreira. Já também se jogou de Felipe Garcia, Kevin, Augusto Silva, Roger Carvalho e Egídio, Bruno Silva, João Pedro e Guilherme Santos, depois Djalma, Alexandre Jesus, depois Marcelinho, Fernandão, depois Daniel Amorim e Cleiton, depois Keké, o técnico João Bussi. O árbitro foi Braulio da Silva Machado, da FIFA de Santa Catarina, auxiliado por Danilo Ricardo Simão, de São Paulo, Nailton Júnior de Souza, do Ceará, e o VAR foi de Carlos Eduardo Braga Nunes, do Rio de Janeiro. E amanhã na Curuzu tem Paysandu e Náutico. Jogo fundamental para o Timbu se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Para o sonho não acabar, né? Até porque, eu sempre disse aqui desde o início, tanto faz você ser primeiro como oitavo, porque depois você vai fazer 3 jogos em casa e 3 jogos fora, já que vai ser grupo de 4 e você vai ter que se classificar entre os 2 primeiros para conseguir o acesso à Série B. E Vitor Ferraz ontem na entrevista coletiva minimizou a briga, a confusão entre o técnico Fernando Marchiori e Souza. E disse que isso é normal em qualquer ambiente de trabalho, foi o que falou o capitão da equipe Timbu. Souza voltou a treinar com o elenco ontem à tarde e deve ser relacionado para o jogo, mas deve ficar no banco de reservas. O provável náutico para amanhã é Wagner, Vitor Ferraz, Richardson, Denilson e Renan Siqueira, Jean Mangabeira, Elton e Eduardo, Berguinho, Ribamar e Paulo Vilheiro. Esse é o time titular do Náutico para amanhã nessa verdadeira decisão contra o time de Hélio dos Anjos, o time do Paysandu. Falar agora do Santa Cruz. Constantino Júnior disse que o conjunto de problemas levou o Santa Cruz ao fracasso. Em meio à crise financeira, o atual mandatário da Liga do Nordeste acredita que a SAF está sendo tratada com responsabilidade pelo tricolor. Quem também disse o mesmo assunto foi o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, que disse que a SAF do Santa Cruz está em boas mãos e falou que ajudou nas negociações com a Cobra Coral se tornar SAF, inclusive indicando possíveis investidores. Falar do Retrô. O Retrô joga amanhã a partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo será no estádio Castelão, em São Luís, contra a equipe do Maranhão. Então o Retrô vai ter o time completo e o técnico Marcelo Martelotti falou que o fato de decidir em casa não é uma grande vantagem. É uma pequena vantagem, mas não considera que o time é favorito no confronto.
Inclusive, ele salientou que o adversário conseguiu a classificação exatamente fora de casa contra Tunaluso e depois de ter saído em desvantagem no jogo de ida. Então ele disse que é muito perigoso pensar dessa forma. O técnico também falou sobre Fernandinho. Abre aspas, ele falou: esse tipo de jogador faz diferença em jogos decisivos, fiquei muito feliz pela sua volta. É um atleta que sempre esteve presente e ajudando mesmo sem atuar. Com certeza vai nos ajudar bastante dentro de campo nos próximos jogos, falou Marcelo Martelotti, que leva toda a torcida também do Santa Cruz. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. O Giro Nacional e Internacional começa falando da Copa do Mundo Feminina, semifinais definidas. Hoje, pela madrugada, Austrália e França ficaram no 0-0, nos pênaltis, melhor para o time da casa, que venceu por 7-6. E acabou agora há pouco, a Inglaterra acabou com o sonho da Colômbia, que fez um bom papel, chegou pela primeira vez às quartas de final, 2-1 para o time inglês. Na terça-feira, às 5 horas da manhã, tem a primeira semifinal entre Espanha e Suécia. E na quarta-feira, às 7 horas, a outra semifinal entre a Austrália contra a Inglaterra. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A, 19ª rodada. Hoje, às 21 horas, um jogo apenas, e o Botafogo Internacional. Amanhã, às 11 horas, tem Atlético Mineiro e Bahia. Às 16 horas, tem Corinthians e Coritiba, Grêmio e Fluminense, América Mineiro e Goiás. Às 18h30, tem Flamengo e São Paulo, Fortaleza e Santos. Na segunda-feira, às 19 horas, tem Palmeiras e Cruzeiro. Às 21 horas, tem RB Bragantino e Vasco. E às 20 horas de terça-feira, tem Atlético Paranaense e Cuiabá. Bom, vamos lá de Giro Nacional e Internacional agora. Vamos falar de Bayern de Munique, que anunciou oficialmente a contratação de Harry Kane. O clube alemão oficializou a chegada do atacante inglês que deixou o Tottenham depois de 10 temporadas. Os bávaros desembolsaram cerca de 578 milhões de reais pelo jogador de 30 anos. CBF vai à FIFA para impedir que atletas punidos por manipulação de resultados joguem em outros países. A entidade também notificou associações nacionais de futebol para onde os brasileiros se transferiram. Exemplo lá do zagueiro do Santos, tá certo? Vasco tem negociação adiantada com o meio-campo francês Payet, de 36 anos. E as partes estão otimistas com o acerto. Depois de marcar o último gol na goleada de 4-0 do Inter Miami sobre o Charlotte FC pelas quartas de final da Copa das Ligas, Lionel Messi chamou a atenção por sua comemoração. Ele usou as mãos para imitar um gesto famoso do super-herói Homem-Aranha. Neste sábado tivemos uma conquista inédita na Liga Mundial de Skate Street. Aos 13 anos, a australiana Chut Coven venceu pela primeira vez uma etapa da SLS. A brasileira Raíssa Real, várias vezes campeã, ficou em quarto lugar. No masculino, Yuto Urimori, do Japão, ficou com o título e o único representante do Brasil foi Kevin Hoffman, que terminou em sétimo lugar. Vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos e a agenda do fim de semana. E vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos nesta sexta-feira. Pelo campeonato inglês, Burnley 0, Manchester City 3. Pelo campeonato espanhol, Almeria 0, Raio Vallecano 2. Sevilha 1, Valência 2. Pelo campeonato francês, Nice 1, Lille também 1. Pelo campeonato português, Braga 1, Famalicão 2. E pela Copa Paulista, Noroeste 2, Mirassol 0. E vamos chegando com a agenda do fim de semana, começando pelos jogos de hoje, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, semifinal, jogo de volta. Daqui a pouquinho, às 11h30, tem Flamengo e Santos. O primeiro jogo, o time carioca venceu por 2-1. Campeonato Carioca da Série A2, jogo de ida da final. Às 14h45 tem Olaria e Sampaio Correia. A Band transmite esse jogo, Band Esportes. Campeonato Mineiro Módulo 2, última rodada. Às 15 horas tem Aimorés e URT, Boa Esporte e Tabirito, Betim e Uberlândia. Campeonato Paulista da Segunda Divisão, quarta rodada da terceira fase. Às 15 horas tem Nacional e Joseense, Penapolense e Jabaquara, União Barbarense e América de São José do Rio Preto, Ska Brasil e Taquaritinga. Às 15h30 tem 15 de Jaú e União São João de Araras. Às 16 horas tem Catanduva e Rio Branco de Americana. E às 17 horas tem Independente e Francana.
Copa Paulista, 7ª rodada, às 16 horas tem RB Bragantino em Primavera e às 17 horas tem a Portuguesa contra o São José. Agora vamos para os jogos do domingo. Campeonato Catarinense, semifinal, jogos de ida. Às 15 horas, segunda divisão, viu? Às 15 horas tem Inter de Lages e Santa Catarina, Guarani de Palhoça e Nação Esportes. Campeonato Paulista da segunda divisão, 4ª rodada, 3ª fase. Às 10 horas tem Voncem e São Carlense. Copa Espírito Santo, jogo de volta das quartas de final. Às 15 horas tem Nova Venécia e Linhares. Primeiro jogo foi 4-0 para o Nova Venécia. Copa Paulista, 7ª rodada, às 10 horas tem Comercial de São José de Ribeirão Preto contra o Grêmio Prudente. Às 11 horas tem Português Santista e São Caetano. E às 15 horas tem Oeste e Ponte Preta, Esporte Clube São Bernardo e Santo André. Bom, sobre a agenda do fim de semana, para ela não ficar tão longa, a gente vai priorizar as competições aqui no Brasil, tá certo? Quando tiver nas fases decisivas das ligas europeias, a gente traz os principais jogos. As ligas europeias continuam sendo destaques de segunda a sexta no placar e na agenda, tá ok? Bom, quero pedir mais uma vez a vocês que ainda não é inscrito no canal, só tem 2 inscritos, viu? Então quero pedir, o outro canal foi hackeado, então eu estou utilizando esse meu canal pessoal, que foi criado ontem. Então, para o programa não ficar fora do ar, a gente criou esse canal alternativo. Estou tentando recuperar, entrei em contato diretamente com o pessoal do Google, fizeram algumas perguntas e pode ser que eu recupere essa página, mas não é fácil, tá ok? Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Abá e o Enio da WSOM e Eventos. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser! Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.